Salve, salve! Mocho 360 no ar. Olá, pessoal, tudo jóia? Mais um prazer estar aqui com vocês. E hoje aqui o Mocho, a gente tem o prazer também de receber o Edson Saleme Júnior, também mais conhecido como Edson Bro, né? O Edson, que tem várias aí pós-graduações, é especialista em prótese e também um exímio fotógrafo. Bro, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Falar sobre fotografia, né? Um pouquinho de fotografia aqui com a gente. Não, acho que é isso aí. Bro, mais uma vez, obrigado pela presença. Você sabe que admiro muito o seu trabalho e a pessoa que você é e como você fala da odontologia. Talvez, na minha concepção, a maior virtude do Bro é essa. Então, fique à vontade, vamos fazer um grande bate-papo. Tá? A proposta, a ideia do Mocho é que a gente tem uma coisa bastante universal. Essa que é a proposta. Vocês combinam de ficar trocando as palavras aqui, não? Não. Tá. É um prazer estar aqui, galera. Eu tenho essa pegada um pouco mais zoada, tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou ser eu mesmo. A galera fica fazendo tipo aí, eu prefiro não. E é um prazer sempre falar de fotografia. Fotografia é assunto sério, né? Hoje está em 100% dos consultórios. A gente precisa levar essa consciência para os nossos colegas, para isso virar benefício para os pacientes. E você falou uma coisa interessante sobre 100% dos consultórios, que a gente vê que hoje em dia, com o celular, a tecnologia, o avanço, eu acho que é muito, às vezes, não usar a fotografia é muito desleixo, talvez, ou às vezes, preguiça do próprio dentista. No caso, a gente está vendo que tem vários também, está surgindo com isso novos cursos de fotografia. Uhum. No seu, por exemplo, você tem algum diferencial que você traz no seu curso em relação às suas técnicas de fotografia? Na primeira parte da sua fala é o seguinte: 100% dos consultórios, da mesma maneira que está em 100% dos lares hoje. A gente tem mais celular no mundo do que pessoas. Do que habitantes. Então, depois que colocaram a fotografia dentro do celular, cara, acabou. Todos nós somos fotógrafos. Alguns sabemos disso, outros não. E tem muita gente que não usa fotografia no consultório mesmo tendo um celular no bolso, o que é um grande desperdício. No sentido de levar consciência para os pacientes. Então, a fotografia ela precisa entrar no rol de exames complementares da mesma maneira que a radiografia, que a tomografia, que o escaneamento hoje e que, por exemplo, um ultrassom de tecido mole para fazer a parte de harmonização. Então, os exames complementares aumentaram demais, né? Exames de sangue, enfim. E a fotografia é um desses exames, né? E o grande diferencial que eu considero assim, da nossa pegada é o fato de eu ter feito odonto, me formado em 2003 e depois de uns 9 anos, 8 anos de odonto, 7 anos, em 2010, eu entrei num profundo conflito, cara. Eu tinha feito esse monte de aperfeiçoamento aí e falei, cara, eu não sei se é isso ainda, saca? E isso é meio que parece uma derrota, assim, você com 8 anos de formado, se vê ainda em dúvida, se vê ainda, né, questionando se é esse o caminho que você deveria ter tomado. E aí eu fui para a fotografia como uma maneira de eu enxergar a vida de outra forma, né? Através de um amigo meu que me chamou a atenção para as minhas fotos, perguntou se eu já tinha estudado fotografia e, diante da minha negativa, ele falou, cara, então deveria estudar, porque você já tem aí uma pegada artística, você tem uma linguagem legal, suas fotos têm uma leitura. E aí eu fui estudar fotografia e endoidei, cara, endoidei mesmo, assim. E aí eu fiquei uns 4 anos meio que vida dupla, cara, sabe? Casado com a odontologia e tendo a fotografia diamante. Eu atendia segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu era fotógrafo. Então eu fiz de tudo um pouco, assim, dentro da fotografia de produto, fotografia de casamento, fiz parto, fiz um ensaio gestante canino, cara, foi muito legal. Uma pitbull de um amigo meu, tava para ganhar 8 nenezinhos, e aí ele falou, cara, precisamos fazer um ensaio da Mundica. Fomos para a Praça do Papa e fizemos um ensaio dela lá, toda majestosa, lá com 8 pitbullzinhos na barriga. E aí, cara, no dia seguinte ela ganhou, né? Foi um negócio surreal, assim, porque parece que ela estava esperando um ensaio, sabe? E essa fotografia geral, que me possibilitou enxergar a vida de outra maneira, por outro prisma, eu trouxe para a fotografia odontológica, que eu nem gosto desse termo, porque a fotografia é fotografia, ponto. Quando a gente fala de fotografia odontológica, é adequando ela para dente, cara. Mas a fotografia dentro do consultório não precisa estar limitada a dente. Então, o grande diferencial do nosso curso que você perguntou é justamente ajudar o dentista a enxergar além. Enxergar além do óbvio, assim. A fotografia ela permite que a gente enxergue
por detrás das cortinas. Assim, no momento de fotografar um paciente, quando ele se permite ser fotografado, ele meio que abre a guarda. E aí é um momento legal da gente descobrir uma série de questões que estão muito subjetivas que podem ajudar o tratamento. Às vezes, até pelo fato do dentista não saber que a fotografia é algo que, um mecanismo de comunicação, né, que ele às vezes acaba deixando de usar, que acha que é só pelo fato da fotografia só para expor e tal. Não... E aí limita a fotografia. O que a gente sabe, cara? Que o dentista que é mais bem sucedido é o que se comunica melhor. E não o melhor tecnicamente. O dentista tem essa falsa ideia. Ele faz milhões de cursos, é um exímio tecnicista da odontologia, mas não se comunica bem. E tem uns caras que são péssimos odontologicamente falando e são ótimos comunicadores e estão nadando de braçada aí, né? E famosos, e cheio de grana. Quer dizer, é meio que o contrário, cara. O bom profissional deveria ser o cara que ganha mais grana, que tem mais reconhecimento. Mas, normalmente, o tecnicista, o cara que é muito bom de mão, não é muito bom em comunicação. Quando junta isso, tipo o Irata, né, os caras que se comunicam muito bem, o Arbex, por exemplo, o Felipe... os caras, Felipe Vinícius, Slice, os caras pegam voo, cara, porque junta a qualidade técnica com a qualidade de comunicação. E fotografia é a comunicação. E tem outra que eu gosto, que é o seguinte, cara, comunicação é informação. Informação é poder. Quem detém informação detém poder. Quando você entrega a informação do tratamento para o seu paciente via imagem, ele se sente poderoso. E quando ele está poderoso, ele está seguro para seguir com você, porque você dividiu com ele aquela tarefa. Você não é o detentor do conhecimento. Você tem um conhecimento técnico, compartilhou com o paciente e ele pega a segurança para falar, esse cara é foda. Esse cara, ele me trata como igual. Então, eu vou seguir com ele. Mas falando também da parte técnica, uma coisa interessante é que eu falo isso para os meus alunos, né, que a gente fica falando de odontologia digital e as pessoas não encaram a fotografia como um recurso digital. E é completamente digital. E otimizar a comunicação sua, tanto quanto o paciente, quanto ao laboratório de prótese também, quanto ao seu colega, o especialista que vai atender no seu consultório. Então, às vezes as pessoas esquecem um pouquinho disso, né? Até coloco isso, quando eu estou dando aulas, em slides, quando você coloca um amarelo. Coloca um amarelo e você fala, deixa um pouco mais amarelo. O quanto isso tudo é subjetivo, exatamente, cara. Quando você tem a fotografia que o cara consegue ver e consegue definir ali, até mesmo em questão de profissionais. O que eu enxergo em um dente ou numa fotografia de boca é X. O protético, o protesista, enxerga Y. Ele enxerga vários pontos diferentes. Eu só vi isso quando eu tive um sócio que era técnico. Porque eu ficava analisando uma situação na fotografia e ele analisava outra completamente diferente. Então, além desse ponto do paciente, você conversar com outros profissionais é fundamental, né? A fotografia ela é uma ferramenta multiuso, né? Então, eu considero, como o paciente é o foco do nosso trabalho, no meu consultório, a fotografia é a função mais importante dela, é comunicar com o paciente. E comunicando com o paciente, você desdobra isso para outras comunicações. Com o laboratório, fundamental. Eu tenho casos que eu deixei de ter 4, 5 provas para ter uma prova. Os laboratórios, os caras são meio ninja, né, velho? Você entrega para ele um modelo rosa, sem tecido mole, e os caras conseguem fazer um negócio quase perfeito. Se você entrega uma bateria de imagens junto, talvez um videozinho também, mostrando o paciente falando, a movimentação de lábio, cara, isso é material para você não ter muita repetição. E tempo é dinheiro, então, seu e do paciente, e do laboratório. Quanto menos repetição, melhor, todo mundo fica feliz. Né? Interessante. Meus sócios são ortodontistas, então eles me pedem, às vezes, para fazer um mini implante. E aí pedem para colocar no terço médio, entre o 23 e o 12, e o 22, por exemplo. Mas onde é? Eu também morro de raiva. Quando onde, cara? Né? Terço médio. Terço médio onde? Assim, então, a gente tenta acertar ali e antes do paciente ir embora, faz uma fotografia e manda para o seu colega. Está na posição? O paciente não pegou ônibus, não foi embora, a anestesia não passou. Se não tiver, não, cara, coloca um pouquinho mais para picar, você chama o paciente de volta, reinstala o mini implante. Né? Então, cara, para comunicação interprofissional é uma ferramenta incrível. Talvez o dentista hoje está fugindo um pouco, está um pouco na contramão, sabe, do que é fotografia odontológica. Porque às vezes ele vê foto na internet, né, de aquele sorriso bonito, daquele final do trabalho, dos fodões e tal, e o cara vai comprar uma câmera de 10 mil, comprar um flash de 5 mil, vai comprar uma lente, né? E aí? E depois? Não sabe nem por onde começar a usar. Talvez está um pouco na contramão. Talvez assim, ele tem que usar um pouco mais para comunicar com o paciente, com o protético. Muitas vezes o celular vale muito mais do que uma câmera profissional, né? Claro. Eu falo por mim.
Eu tenho flash, eu tenho isso, tenho twin, inclusive está até emprestado com um amigo meu aí. Comigo. Tô brincando. É sempre assim. Mas, cara, muitas das vezes eu filmo do celular e mando pro técnico. Falo, cara, olha só, porque às vezes na fotografia você tem um ângulo ali estático. Quando você, na filmagem, você gira ela ali e o cara começa a enxergar de vários ângulos. É uma coisa boba, não sei se é válido ou não, mas os meus técnicos começaram a ser mais assertivos nessas questões anatômicas com vídeo do que com foto. Questão anatômica de... Porque a luz bate dúvida. aqui, vai para lá, dinâmico. né? Então, O vídeo nada mais é do que uma série de fotografias em sequência com som. exatamente. Então, é a fotografia a evoluída, vamos dizer assim, né? Você falou um negócio interessante e eu esqueci o que é, cara. Da Me contramão, ajuda aí. dentista Da contramão. na Vem contramão. cá, vocês têm carteira? Carteira? Motorista? Sim. O que vocês fizeram primeiro? Autoescola. Autoescola. Você tem carro? Sim. Você comprou o carro antes de fazer a autoescola? Não. Depois, eu falo isso, a galera, eu não sei nem se eu estou dando spoiler aqui, sério, para eu falar isso, cara, porque aí vai perder a graça. Mas o pessoal entra em contato comigo, quase 99% dos dentistas. Cara, bro, me dá uma força, o que eu compro de equipamento? Eu falo, não sei, cara. Como assim? Pergunta louca. Mas é Você isso tem mesmo. carteira? Você tirou carteira? Aí eu faço essa pergunta. Você tem carteira? Tem. O que você fez primeiro? Comprou o carro ou tirou carteira? Primeiro eu tirei carteira. Eu falei, não, primeiro você fez autoescola, irmão. Então, a fotografia é operador dependente. Não adianta eu ter um super equipamento e não saber manejar o equipamento. Então, é preciso treinamento, fato. E a gente já tem o equipamento que é super simples na mão, que é o celular. E a fotografia não é manejo de equipamento. Fotografia é linguagem, é comunicação. Então, por que não começar a se comunicar com um equipamento mais simples? E a partir do momento que você vê mais demanda, que você se enxergar mais necessidade, que você fala, cara, agora eu preciso subir de nível. Sim. É uma demanda pessoal, até porque eu conheço um monte de gente que comprou equipamento Ultra Power Plus e não usa, porque dentro da realidade daquele profissional não dá para usar aquele tipo de equipamento. Então, não tem equipamento melhor e pior, tem um equipamento que é bom para a sua rotina diária. Tem gente que opera, cara, em vários consultórios. Cirurgiões aí que estão segunda num consultório, terça em outro e assim por diante. Como é que ele vai sair carregando, além da mochila dele de equipamento, de material, mais ainda o equipamento fotográfico? Então, a gente precisa determinar, primeiro, o que a gente quer da fotografia. Aonde a fotografia pode nos auxiliar. A partir daí você vai definir se um celular te atende ou se um equipamento de última geração vai te atender. Eu fiquei muito tempo, cara, dando aula de fotografia e não fotografava com estúdio, porque para ter estúdio no meu consultório era um transtorno. Agora a gente colocou o trilho no teto, tá mais tranquilo, sabe? Então, é uma construção, tem uma curva de aprendizado aí. Você quer saber uma coisa legal que tem quando acontece isso? Que a gente fica puto pra caramba. O cara chega assim pra você... Pô, agora até que nem tanto, porque muita gente já conhece a fotografia. Mas eu lembro quando eu comecei a fotografar, os caras chegavam assim para mim e falaram, Felipe, me manda aí qual a programação da sua máquina para eu tirar a foto igual. Qual que é o seu ISO, Exato. qual que é a sua abertura, Exato. né? Que eu quero tirar uma foto igual à sua. Cara, envolve tanta coisa. Não é assim que funciona, cara. O 7 é o seguinte, cara, é 1/125, F22 ISO 100. Acabou. Vai lá e faz. Porque tem a ver com busca, tem a ver com motivo, tem a ver com linguagem, tem a ver com a mensagem que você quer passar e para quem. Cara, quando eu vou conversar com um paciente, a fotografia é uma. Quando eu vou conversar com um colega, a fotografia é outra. Quando eu vou conversar com o laboratório, a fotografia é outra. Quando eu vou fazer um post no Instagram, a fotografia é outra. Quem for no meu Instagram vai ver que hoje eu falo para todo mundo. Então, eu tenho de tudo no Instagram, porque eu não limito a minha fotografia. Eu acho um crime quem limita a fotografia a um determinado tipo de conversa, sabe? Por exemplo, no meu curso, o que a gente ensina? Fotografar a vida, cara. Você tem a sua avó, às vezes está com depressão, cara. Você faz uma foto linda dela e fala, nossa, avó, a senhora nunca teve tão bonita. E a sua fotografia pode ajudar a sua avó a pegar um gás, cara, e de repente entrar na hidroginástica, você muda a vida dela e, consequentemente, da família inteira, usando a fotografia. A fotografia não ela não deveria ser um limitador, muito pelo contrário. Você está falando de uma coisa, me lembrou, há 10 anos atrás, eu fiz internato com o Marco. Não sei se você vai lembrar. Lembra de uma paciente meio maluquinha que a gente tinha lá no PSF? Tem algum paciente que não é meio maluquinho, cara? Cara, mas enfim, olha só que coisa maluca. Era o último dia nosso lá, e aí começaram a tirar fotos. A gente tirou foto com o pessoal e tudo mais, e a gente tirou foto com ela. Uma loira, namoradeira e tal. Bom, a memória do Marcos Lembro é meio... não, cara, não lembro. Mas enfim, o que acontece? A gente tirou foto com ela, tal. Ela começou a chorar. Aí eu falei, por que você está chorando? Porque eu nunca fiquei tão bonita em uma foto. Eu nunca me vi tão bonita numa foto.
É isso. Você não vai lembrar disso, né? Não, Mas, cara, isso me bacana. marcou bastante, sabe? Eu não sei se ela já estava cheia de mé na cabeça, o que era. Não, cara, a Tô fotografia brincando. faz isso Mas mesmo. era isso mesmo, achei, né? Isso é legal. Porque na fotografia também você vê muito como as pessoas te enxergam. Você tem a sua visão social, né? Quantas vezes você se olha no espelho, tá de boa. Quando você vê alguém tirando uma foto sua, você, cara, tô gordo pra caralho. Muito diferente, Né? Tô feio pra caramba. Então, e aí, ser fotografado, a gente se coloca no lugar do paciente, né? Eu tenho um caso de uma paciente de 35 anos com uma prótese total, já tinha cruzado a mordida dela, classe 3, e aí estava mordendo em topo, aí desgastou a prótese, virou classe 3 mesmo. E aí, cara, o olhar dela diz tudo sobre ela. Na fotografia, antes de eu colocar a prótese nova. Esse post só está no Instagram, eu mostro ele em aula. Cara, um olhar assim, diz tudo. E aí, cara, é questão de segundos, né? Empresta a prótese antiga, bota a prótese nova, cara. Eu vou arrumar para vocês botarem no vídeo, se tiver, cara, um print dessa foto. O olho da pessoa transparece o quanto aquela prótese total, que é a melhor das harmonizações, né? No caso intraoral, trouxe de benefício para aquela paciente. O olho dela está brilhando, cara, é um negócio incrível. E aí, cara, se você não tem a fotografia para lembrar disso, talvez isso passe desapercebido. o próprio DSD, cara, Christian Coachman rodou o mundo e roda até hoje, né, falando sobre a fotografia e filmagem. Né? Porque o DSD é isso. Não substitui. Você mostrar a sua proposta, o que você imagina de bonito, porque o DSD, a proposta inicial era trabalhar com estética, né? Uma simulação do sorriso e tudo mais. Então, o que é bonito para você? Será que é bonito para mim? Exatamente. E assim por diante? Então, isso facilitou muito o meu dia a dia também. Quando eu dava muito trabalho, que a gente ia colocar no PowerPoint, pegar os dentinhos, ficar ali a reguinha e tudo mais, mas o paciente brilhava os olhos. A gente era muito mais ainda mais assertivo porque a gente tem mais recurso tecnológico. Mas começou a ser mais assertivo porque o paciente começou a entender a nossa proposta. Então isso é muito legal, né, cara? Você mostrar, fica muito mexer no com ar, né, cara? Às vezes você está falando com o paciente, ele está tentando elaborar com o que ele tem de elemento na cabeça, na história dele, na cultura dele, né? Enfim, né? Na história de vida dele, ele tem uma série de recursos mentais, emocionais e tal. Quando a gente está conversando com o paciente, ele está elaborando isso baseado na bagagem dele, cara. E quando você traz uma imagem, você torna isso muito mais palpável. Ele consegue enxergar o que você está falando. E a gente é mestre para ficar falando odontologias, né, cara? Com o paciente. A gente precisa... Aí, cara, eu estava vendo... Eu adoro ver o Greg News, cara. E eu estava vendo, acho que anteontem, ele falando, empatia agora virou um termo. Todo mundo usa empatia. Mas fato, cara, a gente precisa ter mais empatia com o paciente, colocar no lugar dele. Tanto que no curso a gente coloca o aluno para ser... dentista, auxiliar e paciente, para ele ver o quanto é ruim estar com afastador, para ele ver o quanto é ruim você tomar um xingo, porque você não está afastando direito, sacou? Tá na pele do auxiliar, tá na pele do paciente, super importante. Já foi próprio paciente. Marcos. O Marcos, ele foi feito o caso dele num curso e tudo mais. Quando acabou o curso, ele falou, cara, tô todo arregaçado, minha boca tá toda dolorida, não foi, Marcos? Cara, Sem dúvida que você tem muito mais cuidado com o paciente hoje. Claro, é sofrido, sabe? Porque, assim, há mais de curso, né? Exato. Afasta o tempo todo, muita gente tirando foto. Ei. E é sofrido, né, cara? Às vezes o paciente não quer aquilo lá. Tem que também entender também se o paciente está disposto a ter aquela imagem, a tirar várias fotos, né? Você está com saco para aquilo também. Legal. Bom gancho. Olha só. Como que a gente sabe se o paciente está afim de fotografar ou não? Eu já tive pacientes, desculpa, que mudou de consultório, porque o outro ele se achava muito exposto, que era muita fotografia, muito Exato. vídeo. Mas aí o que acontece? Cara, se você mostra valor do procedimento, o paciente ele vai estar com você. E como que você mostra valor? Mostrando que a imagem é importante para o tratamento dele. Porque, cara, tem umas coisas que são delicadas de falar, né? Mas o que a gente vê hoje? Uma superexposição de todos nós. E aí a gente fica tentando, cara, se sobressair na rede, sabe? No Instagram e tal. E a gente vê uma galera perdendo a mão. Agora, qual é essa mão? Por isso que é delicado, é de cada um, tem a ver com bom senso. Bom senso é algo pessoal, tem a ver com moral, com ética, com criação. E aí, então assim, beleza, cara, cada um tem sua medida, tá tudo certo, não tem certo nem errado, né? Tem o bom senso. Mas a gente vê uma galera meio que perdendo assim, o fio da meada ali e se tornando um dentista... Conte um pouco mais sobre isso. Blogueiro, cara. Eu tenho que tomar muito cuidado, cara. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa pegada. Até onde está sendo saudável, sabe? Eu já deixei de seguir gente, por exemplo,
pessoas comuns que tinham uma vida extraordinária, que eu falava, cara, minha vida não é tão boa assim. Eu tô vendo o post dessa pessoa, eu tô ficando com inveja, velho. Não quero mais sentir inveja. Como eu não dava conta de sentir inveja, eu parei de seguir. E aí a gente vai evoluindo, aí eu volto a seguir. Porque tem umas vidas, cara, que você fala, não é possível, cara. Eu não conheço ninguém de perto de mim que tem essa vida. Mas, enfim, desconstruindo a filosofia aqui e voltando para a realidade. Então, cara, o paciente, se ele se sentir usado, o cara está fazendo esse monte de fotografia para postar no Instagram dele, para uma aula dele, para beneficiar ele. Ok, isso também é um ponto. Mas se ele vê que você está fazendo um registro genuíno e que você vai ter uma quantidade de imagens que vai te ajudar a melhorar diagnóstico, planejamento, comunicação com ele, diminuição de quantidade de idas no laboratório, por exemplo, e aí você tem essa quantidade de imagem para melhorar a vida dele, e a partir daí você também tem um portfólio para poder usar em outros lugares, não tem erro, cara. O problema é quando não há comunicação, quando não há uma conversa. Fala, vem cá, amanhã, hoje é terça, segunda, quarta-feira eu vou fazer uma cirurgia guiada, num segundo molar. Tivemos agora na convenção lá em Trancoso, conversei com a Bruna e ela falou, pô, registra pra gente, bro. Pode ser um caso legal, guiada de segundo molar, quase ninguém faz. Vou usar um enxerto como base para o implante, para não precisar fazer outro enxerto de levantamento de seio. E aí, cara, eu liguei para paciente lá da Bahia. Eu falei, olha, eu conversei com a cúpula da empresa aqui e o pessoal ficou maravilhado com o seu caso. Seu caso vai virar artigo, provavelmente. Você vai contribuir com a ciência. Outra pegada. Pô, em vez de 1 hora de cirurgia, marquei 3. Vai ser de 9 a meio-dia na quarta-feira. Ela é uma mulher super ocupada, topou, cara. Por quê? Nós estamos servindo um propósito maior. A cirurgia dela está bem planejada, guiada, e nós vamos fotografar um passo a passo didático, mas ela foi informada antes. Ela foi trazida para o processo. E não é um boneco que eu estou costurando lá e que eu vou registrar para o meu bel prazer. Gostou? Mas agora vou entrar no ponto que boa, você gastando, colocou aí. Tá gastando, né? Eu gastei lá na Bahia, eu gastei também um sine qua non. Me achei. Mas Latim. Essa questão, Bru, que você está dizendo, dessa linguagem, né, que todo mundo pode fazer, todo mundo pode trabalhar e tudo mais. Pode e deve. O que você acha, então, quando o cara passa do ponto? Porque o cara tem uma realidade, o cara tem uma filosofia, o cara tem um público, tem um nicho. Isso. O que para você é passar do ponto? Cara, aqui tá igual a Marília, Gabi e Gabriela, né? Seu hobby, defina Deus. Cara, primeiro que o ponto ele é muito pessoal, tá? Isso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu sou extremamente crítico. Autocrítico. Eu sou tão autocrítico que eu me torno crítico. É natural, Sim. A sociedade é um espelho da gente, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar taxando algumas pessoas, tá? Primeiro ponto é esse. Então, eu me policio muito. Agora, tem pontos, cara, que são limites, assim. Ou são limítrofes. Tem uma galera que você olha e fala, cara, já passou do ponto há muito tempo. Mas qual é o ponto? Não interessa. Qualquer que seja o ponto, ele já passou. Cara, tem umas coisas absurdas acontecendo, tá? Agora, o que a gente tem batalhado, por exemplo? Para criar, cara, uma cartilha que seja. Já estou conversando com o Rafael, que é o presidente do CRL hoje, aqui de Minas, para a gente criar uma cartilha, porque a resolução 96 ela é muito solta, ela é muito ampla, ela dá margem. Então, para a gente criar Cara, a grande maioria dos profissionais é honesta, cara, não está querendo sacanear ninguém. Então, mas precisa de um norte. Cara, até aqui é legal. Qual é esse ponto? Determinar um ponto, porque senão fica vago demais. Mas dentro da opinião do Edson, o que você acha? Cara, a minha opinião é o seguinte... Assim, quando que o cara extrapola? Quando ele começa a usar a ferramenta para benefício próprio somente. Quando qualquer coisa na vida é para benefício próprio somente, a gente tem um certo problema, que é o tal do egoísmo, né, velho? O culto ao ego. Então, cara, tudo que a gente faz tem que fazer bem para mais de uma pessoa, sabe? Não pode ser só eu. Então, eu vejo alguns profissionais utilizando a fotografia para se vangloriar somente, cara. E eu não vejo benefício naquela fotografia para o paciente, para os outros colegas, sabe? Então, a fotografia que eu tento executar é uma fotografia que é uma fotografia inclusiva, que é uma fotografia que traga benefício para a maior quantidade de gente possível. Posso te dar uma opinião? Pode. Cara, vamos lá. Se eu falasse que não tinha jeito. Né? Vai lá. Por exemplo, uma coisa que eu acho que acontece, na minha concepção, os profissionais em qualquer área estão muito refém do seu cliente. E aí, eu acho que a gente está começando a aceitar situações que lá dentro
do nosso âmago. Mais uma, né? Cara, Caramba, você velho. sabe que isso não é tão legal, que você não está tão à vontade em fazer isso, mas o seu público te exige isso. Certo. Um exemplo, dancinha de TikTok. Ok. Cara, eu vejo um monte de dentista dançando, apontando, ainda com um delay de 3 segundos, você tá apontando aqui, o outro já tá lá, Isso é entendeu? legal. E a pessoa tá totalmente... Porque dentista não é comunicador, cara. Ela não tá à vontade, mas assim, a sociedade ou o cliente dele exige isso dele. Será que muitas vezes não acontece isso? O cara está se Total. submetendo a situações que ele não está confortável. Para ele, o melhor é ele entregar um bom serviço na boca de um paciente. Cara, eu acho que na maioria das vezes. Não é? Na grande maioria das vezes, o dentista ou o profissional da área de saúde não está confortável. E será que essa galera que passou do ponto não é isso daí? Porque ele está enxergando que, infelizmente, existe uma inversão de valores que o cliente dele acha mais importante a dancinha do TikTok e quantos seguidores ele tem do que ele entrega na boca de um. Hoje a gente não ouve mais o paciente perguntando, você tem quais pós-graduações, né? Nada. Qual é o seu Insta? Quantos seguidores você tem? Cara, fato, o mundo tá maluco, né? E essas fases que a gente tem de tempos em tempos de internet, assim, né? Enfim, tem esses períodos que alguma coisa bomba e todo mundo começa a entrar. Cara, eu acho que vai muito do que o dentista quer, cara, sinceramente. Se o cara tem como objetivo, Felipe, cara, uma cobertura na praia, um iate e um carro de 1 milhão, talvez valha. Porque conseguir isso com serviço bem feito é muito mais difícil do que bombando na internet. Perfeito. Então, tem que ver qual que é o propósito. E eu fiquei muito tempo em conflito por isso. Assim, falei, cara, eu não queria ser um empresário da odontologia. Eu me formei, cara, para ser um profissional de saúde, para levar saúde. Mas eu precisava pagar conta. E eu não sabia esse meio termo. Eu não sabia como achar esse ponto de equilíbrio em levar saúde e ganhar dinheiro. E eu via muita gente, cara, ganhando maior grana, assim, meus contemporâneos, Vinícius, por exemplo, que está bem profissionalmente, porque pegou uma água limpa ali, né? Uma fonte, começou com a questão da tomografia no início e tal. Mas uma outra galera, cara, que são donos de clínicas, assim, o cara tem 20 clínicas. E será que esse cara dá conta de gerir a qualidade desses tratamentos? Aí entra uma questão filosófica. Mas aí tem questão de atende a um tipo de público. Ok, cara, não é essa a questão. A questão é qual é o propósito de cada um. Né? Eu, por exemplo, cara, eu fiz algumas dancinhas. Lá tá pegando. Fiz, porque eu precisava aprender como fazer uma dancinha. E aí são 2 ou 3, não consegui aprender. Não vou fazer. Pois é, mas isso Porque ficou muito feio, velho. Imagina. Mas isso me preocupa porque é nesse sentido, definir esse ponto. Porque às vezes o CRO coloca um ponto e aí... E na internet não tem lei, né? Esse ponto pode até estar definido, mas quem quiser passar, passa. Antes do antes e depois, olha, tá vendo? Dá uns atos falhos também. Antes da liberação Do antes e depois da resolução 96, já tinha gente postando antes e depois. Muita gente. Não, cara, esse eu pago aí, qualquer coisa. Primeiro dá um administrativo, né, uma notificação, tal, não tem problema. Então, cara, vai muito disso, Tava assim. por lá postando o durante e o depois também, não o antes, não, só o durante. O durante não pode, né? A gente galera não postava pode muito postar. isso, só os preparos. Hoje A internet é terra sem lei, né, cara? Então, eu acho muito exatamente. difícil colocar a legislação na internet. Como é que você rastreia? Como é que você vê isso? Como é que você define? E outra coisa, eu já ouvi profissionais falando que assim, eu coloco até a hora que eu recebo a notificação. Quando eu receber a notificação, eu já fiz o que eu gostaria, já Papel aconteceu. dela, né? O papel dela já se cumpriu. Exato. Entendeu? Então isso é meio complicado, né, cara, de você definir. Assim, eu vou na padaria e roubo uma balinha até que alguém me pegue, né? É. Enquanto não me pegarem, eu vou chupando a balinha grátis.